Graça e paz, irmãos. Ontem tive a oportunidade de participar de uma conferência no Congresso da Ordem dos Pastores Batistas Fluminense. Durante todo o dia ouvimos duas mensagens tremendamente ao nosso coração. E na parte da manhã, quem pregou o pastor Neander Krau, ele é reitor do Seminário Batista Betel, e o tema da conferência desse congresso dos pastores, o tema foi: e agora, pastor? Há pastor para hoje? Há palavra para hoje? Este foi o tema. E o pastor Neander, inclusive devemos estar orando por ele, o seu irmão caçula faleceu hoje, também devido à Covid, está orando pelo pastor Neander, sua família. E o pastor Neander falou algo muito interessante, falou muito ao meu coração, baseando no livro de Jeremias. Ele disse que nós nunca tivemos palavras, nós somos portadores da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra, ela que nos conforta, ela que nos consola. Ela precisa ser primazia na nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. A palavra do Senhor, ela precisa ser enfatizada no dia a dia na nossa vida. E sempre declarar: assim diz o Senhor. Não o que eu acho, não o que eu penso, mas a palavra que nós podemos passar é tão somente a palavra do Senhor, porque ela é que nos conforta, ela que traz para a gente vida, esperança, ela é a palavra de Deus. Então somos portadores da palavra de Deus. Eu quero refletir com os amados irmãos em mais um salmo. Nesta noite, o Salmo 129. Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 129. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós estaremos vendo alguns textos, alguns versículos e poder aprender algumas lições. Nesses dias que nós estamos vivendo, neste tempo, nos sentimos cansados, nos sentimos abatidos, muitas vezes derrubados, muitas vezes sem forças para prosseguir. Por isso que nós nos fortalecemos na palavra do Senhor. E quero refletir com a sua família, refletir com você sobre esse tema: derrubado, mas não vencido. Salmo de número 129 diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: desde minha juventude, meus inimigos me perseguem, que todo Israel diga. Desde minha juventude, meus inimigos me perseguem, mas nunca me derrotaram. Minhas costas estão cobertas de feridas, com os longos sulcos feitos pelo arado na terra. O Senhor, porém, é justo. Ele me livrou das cordas dos perversos. Recuem envergonhados e derrotados todos que odeiam Sião. Sejam inúteis como o capim que cresce no telhado, que seca antes de crescer por inteiro. Capim que não é colhido pelo ceifeiro, deixado de lado por aquele que amarra os feixes. Que ninguém me passe por eles, diga: o Senhor os abençoe. Mas nós o abençoamos em nome do Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração. Refletindo sobre esse tema, irmãos, e estudando esse salmo, derrubado, mas não vencido. Não sabemos o autor desse salmo, mas podemos aprender algumas lições, ou uma lição muito importante: confiança em tempos de perseguição. Uma plena dependência, o discernimento da nossa vida, do Senhor na nossa vida, nos ensinando. Deus nos protegendo durante os tempos difíceis. Israel, ele foi perseguido desde os primeiros dias como nação, mas nunca foi completamente destruída. Sempre passando por grandes guerras, por grandes tribulações. E o mesmo é verdade em relação à igreja. Os cristãos, nós enfrentaram tempos de severas perseguições, mas o corpo de Cristo nunca foi destruído, porque a igreja ela foi constituída pelo Senhor Jesus.
Em Mateus, no capítulo 16, verso 18, Jesus dizendo a Pedro que as portas do inferno não prevalecerá sobre a igreja do Senhor. A igreja passa por luta, passa por dificuldade, durante toda a sua história, durante toda a sua caminhada, assim como nós na vida cristã, temos muitas tribulações, muitas perseguições, muitas vezes derrubados, muitas vezes abatidos, mas jamais vencidos, porque nos fortalecemos na palavra do Senhor, nos fortalecemos na intimidade com Deus através da oração, nos fortalecemos através do louvor, da adoração, dos cânticos, nos fortalecemos ao ler, ao meditar, nos fortalecemos a aplicar a palavra do Senhor, sentimos abatidos, muitas vezes derrubados, mas não vencidos. E mediante a isso nós podemos aprender 3 lições importantes desse salmo e queremos que você aplique no seu coração. A primeira coisa, derrubado, mas não vencido, quando as derrotas do passado me fazem mais fortes no presente. Podemos ver isso claramente nos 2 primeiros versículos, quando o salmista diz: desde a minha juventude meus inimigos me perseguem, que todo Israel diga. Desde a minha juventude meus inimigos me perseguem, mas nunca me derrotaram. Opressões, perseguições, mortes, dores, aflições, ataques, momentos desde o Egito e caminhada muitas vezes derrubados, mas não vencidos. Deus sempre demonstrando e revelando a sua misericórdia, o seu poder, o seu cuidado, a sua proteção. Durante toda a caminhada no deserto, durante toda a caminhada, em todos os momentos, muitas vezes sentiram derrubados, mas não vencidos, porque se fortaleceram através da palavra do Senhor. E nós somos fortalecidos em todo momento pela palavra do Senhor. Não é palavra de homem, não é palavra de pastor, não é palavra de líderes, mas é a palavra do Senhor que nos fortalece, é a palavra do Senhor que deve ser evidente na nossa vida, é a palavra do Senhor que deve ser destaque nas nossas palavras, é na palavra do Senhor que devemos nos reanimar, devemos ser avivados por essa palavra tão poderosa. Não é exatamente a nossa história como igreja? Não é exatamente na nossa vida espiritual, na caminhada cristã? Enquanto os adoradores do Antigo Testamento seguiam para Jerusalém, eles se lembravam da amargura dos seus sofrimentos passados, mas lembravam também da proteção predominante de Deus. É isso que nos fortalece, as nossas experiências passadas com o Senhor de livramento, as experiências daquele momento a sós com Deus na palavra, aquele momento de a sós com Deus na oração, hoje tem trazido para nós grande fortalecimento, tem trazido para nós oportunidade de buscar, de caminhar mais na presença do Senhor. Israel pode ser muito oprimido, mas nenhum inimigo jamais terá vitória total, porque nós pertencemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós somos do Senhor. Nos sentimos abatidos? Sim. Nos sentimos muitas vezes derrubados? Sim. Mas não vencidos, porque nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. A segunda lição podemos aprender nesse texto: derrubado, mas não vencido, é quando das ruínas nascem castelos. Nos versos 3 e 4, diz assim: minhas costas estão cobertas de feridas, com os longos sulcos feitos pelo arado na terra. O Senhor, porém, é justo, Ele me livrou das cordas dos perversos. Achei muito forte essa comparação, uma comparação dolorosa, uma comparação horrível. Podemos imaginar a dor, quando o exército ali, quando o povo de Israel passando por grandes tribulações, perseguições. Há uma comparação do salmista, dos lavradores arando a terra, é o trator mexendo profundo na terra, abrindo aqueles longos sulcos, aquelas grandes canaletas, e dali eram jogadas as sementes, e tempos depois vinham grandes colheitas. Então, em meio às lutas, em meio às feridas, nós podemos colocar a semente da palavra de Deus, a semente da fé, da presença do Senhor, e lá na frente nós vamos colher ou recolher frutos de intimidade com Deus em meio às lutas.
São em meio às adversidades que nós podemos aprender mais de quem nós somos e quem é o Senhor. É no momento da dor que nós já conhecemos as nossas limitações. É no momento de angústia que nós nos prostramos mais do Senhor. É nos momentos que mais estamos machucados, no momento que nós estamos mais aflitos. São desses momentos que nós precisamos colocar a semente da palavra do Senhor no nosso coração, nessas feridas, para que venhamos produzir, para que venhamos crescer, para que venhamos ensinar de que estar com Jesus é sentir seguro, é sentir confortado. Nós podemos ver que Jesus, a coroa de espinhos na sua fronte sangrando, os cravos nas mãos e nos pés, feridas profundas no corpo de Jesus, para que eu e você tenhamos vida plena e vida abundante. Foi através da dor, foi através do sofrimento de Jesus, foi através das palavras da obediência de Jesus ao Pai, através do seu sofrimento, da sua morte na cruz, através do seu sepultamento, através da sua ressurreição, hoje nós podemos desfrutar da bênção do perdão e da salvação em Cristo Jesus. Jesus pagou o alto preço, Ele sofreu grande dor. Certamente as suas feridas, como grandes sulcos nas suas costas, ou grandes canaletas ali profundas, sendo chicoteado pelos homens, carregando sobre si os nossos pecados. Ele suportou tudo para que nós hoje pudéssemos ter a alegria da salvação, para que nós pudéssemos ter a certeza da salvação. Para muitos, na crucificação de Jesus, muitas pessoas, certamente o inimigo, diz: está tudo terminado, está derrubado, mas não vencido, porque Jesus ressuscitou. Nós estamos muitas vezes nesses dias derrubados, aflitos, tristes, mas jamais vencidos, porque nós nos fortalecemos na presença do Senhor. E das ruínas do pecado a uma nova vida em Cristo. Ainda que venhamos cair, mas não derrotados, não somos vencidos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, é um texto muito interessante, um texto rico. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 8 ao versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós precisamos aprender que nesses dias, nesses momentos de dor, de sofrimento, possamos fazer desses momentos um momento de oportunidade de crescer com Deus, de nos fortalecer na sua palavra, de nos fortalecer na sua presença, de testemunhar da sua graça, da sua misericórdia. O salmista, ele reconhece isso, lá no versículo 4 diz o seguinte: o Senhor, porém, é justo. Ele não esqueceu de você, Ele não esquece de mim. Ele está conosco todos os dias, porque Ele é justo pela sua palavra. E nós nos sentimos muitas vezes derrubados, mas não vencidos, porque o Senhor, Ele é justo. Ele está conosco todos os momentos da nossa vida. Mas terceira e última lição podemos aprender nesse texto: derrubados, mas não vencidos, quando entregamos tudo nas mãos do Senhor. Que tempo que nós estamos vivendo, além de tanto sofrimento, além de tanta dor, há uma competição muito grande, há discussão, há brigas, a respeito de tantas coisas, mas os versículos 5 e 7 diz o seguinte, olha a diferença, versículos 5 a 7, recuem envergonhados e derrotados, todos que odeiam Sião,
Sejam inúteis como o capim que cresce no telhado, que seca antes de crescer por inteiro, capim que não é colhido pelo ceifeiro, deixado de lado por aquele que amarra os feixes. Em vez de retribuir o mal com o mal, os israelitas entregaram esse conflito nas mãos do Senhor e confiaram que Ele faria justiça ao seu povo. A Bíblia nos ensina, através também na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, dos versículos 17 a 21, quando diz assim a palavra do Senhor, Romanos 12, 17 a 21, nunca pague o mal com o mal, pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras, a vingança cabe a mim e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer, se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. O salmista estava claramente ensinando aqui, neste capítulo 129 de Salmo, ensinando que em meio a tantas lutas, eles poderiam entrar numa grande guerra, mas eles entregaram. Sabe por quê? Porque o próprio texto nos diz, que nós lemos, que enquanto justo, presta atenção nisso, enquanto justo é como uma árvore na beira de um rio que nunca murcha. Lá no Salmo capítulo 1, verso 3, ele está plantado junto aos ribeiros, ele produz, ele cresce, ele é sustentado, ele é guardado pelas mãos do Senhor. E o salmista diz que o ímpio, ele tenta crescer em um lugar onde falta água e não tem solo para se enraizar. Está nos versículos 6 e 7. Que coisa linda, achei essa comparação maravilhosa. O salmista estava reconhecendo que a justiça pertence a Deus e de que eles, os ímpios, quando castigava o povo, reconhecia que aqueles frutos não eram frutos ligados à presença de Deus, mas o justo, aquele que é justificado em Cristo Jesus, ele se renova junto a ribeiro das águas. Que coisa linda! Ele é saciado, sustentado, fortalecido num Deus justo, um Deus que conhece todas as coisas, que luta por nós, um Deus que nos ama de uma maneira extraordinária. E quando nós podemos ver que em época de chuva, uma semente pode até germinar em cima de um telhado, mas não é um lugar próprio para a planta prosperar. Podemos aprender, meus amados, aqui nesse texto, que a nossa prosperidade em meio às adversidades é junto ao ribeiro das águas. É na palavra do Senhor, é na presença do Senhor, é nos ensinamentos do Senhor, é que produzimos. É na presença, é junto às águas do ribeiro, aonde em meio às estações, em meio às adversidades, ela não murcha. Ela continua produzindo em todos os momentos. Por isso somos desafiados nesta noite a produzir no sofrimento, a produzir quando sentimos cansados, porque essa produção só será descrito na nossa vida quando estivermos ligados à fonte da presença do Senhor. E é nessa presença que nos fortalecemos, é nessa palavra que nós nos aproximamos, através da palavra que somos encorajados, é através da palavra que somos consolados, é através da palavra que somos avivados, é através da palavra que podemos encontrar a esperança do cuidado de Deus e a experiência nossa com Deus na oração e entregarmos ao Senhor. Quantas pessoas hoje vingativas, quantas pessoas, infelizmente, até no meio de nós, cristãos, querendo vingança, partindo para outro lado das coisas, porque não confiam, não conseguem compreender a grandeza de um Deus justo e de confiar de que tudo está no controle das mãos de Deus.
e que algo que venha nos acontecer, ainda que as circunstâncias se levantam contra nós, temos que aprender a confiar em Deus. Temos que aprender a ficar na fonte, onde podemos produzir na presença do Senhor. E não nos igualar àqueles, como diz a Bíblia, como uma semente que cai em cima do telhado, mas ela não tem raiz, ela cai, ela não produz. Por isso somos chamados para produzir em meio às lutas. É difícil? É. Às vezes, ao levantar e olhar algumas notícias nas redes sociais, bate tanta tristeza, tanta dor. E aí imediatamente nós podemos correr para a fonte da vida e ali sermos sustentados e produzir uma intimidade com Deus e buscando forças, buscando produzir em meio às dores. E não tenho dúvida de que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabe por quê? Porque nós não podemos, em hipótese alguma, sair dessa fonte que produz na nossa vida força, que produz para nós, a nossa vida, intimidade, crescimento em meio às lutas. Amém? Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Grandes lições nesse salmo, mas podemos aprender essas 3 lições importantes. Derrubado, mas não vencido, quando as derrotas do passado me fazem mais forte no presente. Ah, se não for o Senhor. Ah, se não for o Senhor. Quando o salmista relata isso, ele estava lembrando lá do povo de Israel, que o diga Israel, quanto eles foram perseguidos. Mas no versículo 2 diz, mas nunca me derrotaram. Derrubado, mas não vencido, é quando das ruínas nascem castelos. É o momento da dor, é o momento do sofrimento. É nesse momento que precisamos construir uma linda intimidade e relacionamento com Deus, de produção de frutos em qualquer estações, mas produzindo porque estamos na fonte da rocha que é Jesus, cujas folhas não murcham. Derrubado, mas não vencido, quando entregamos tudo nas mãos do Senhor. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Confie no Senhor de todo o teu coração. Confie em Deus. Se fortaleça em Deus. Se fortaleça na palavra do Senhor. Se fortaleça na intimidade, na fé. Produza na presença do Senhor. Pai querido, visita nesta hora, Deus, cada coração. Visita, Senhor, o meu coração nesta hora. Quantas vezes, ó Deus, me sentindo tão derrubado, abatido, mas não vencido e destruído. Porque eu busco estar, Senhor, há uma necessidade de estar na fonte que é o Senhor. Assim, ó Deus, como os meus irmãos, assim, ó Deus, como a igreja que tem buscado nesses dias forças no Senhor e na sua palavra. E obrigado, porque em meio a tanto caos, estamos produzindo, Senhor, produzindo intimidade e crescimento com o Senhor. Cuide, Senhor, de cada lar nesta hora, de cada família. E obrigado, Deus, pelo teu cuidado, o teu zelo por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.